Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos dar uma pequena analisada na tabela ou mesmo nos confrontos da Taça Libertadores. Eu vou utilizar do site do Lance para dar uma olhada nos confrontos, porque como já essa semana houve os confrontos Libertadores e tô gravando esse vídeo na sexta-feira de manhã e ontem teve o último confronto, que foi o confronto do Palmeiras, uma sacolada que o Palmeiras meteu que, nossa senhora, ninguém esperava. Mas tudo aconteceu de acordo com o esperado pro Palmeiras, assim, ou melhor, o inesperado, mas os outros clubes tiveram resultados até que interessantes e eu queria meio que analisar esse primeiro confronto, já que a Libertadores tem ida e volta, então a gente vai dar uma olhada para tentar também fazer uma projeção de como vai atuar os times num confronto de retorno. Esse aqui é o site do Lance, como vocês podem ver na tela. Estamos nas oitavas de final e o primeiro confronto já aconteceu, né, de todos os times. O primeiro confronto que aqui mostra na tabela é entre Atlético Nacional e São Paulo. São Paulo conseguiu um empate lá na casa do Atlético Nacional. Se eu não me engano, eu tava vendo até os dos melhores lances ontem e o Atlético Nacional conseguiu perder 2 pênaltis, cara. O batedor chutou pra fora e o segundo, o Rafael, talvez seja o nome do goleiro do São Paulo. Não vou me lembrar, mas o goleiro do São Paulo conseguiu pegar o segundo pênalti, garantindo esse empate que, na minha opinião, é muito importante pro time do São Paulo, que vai conseguir decidir o segundo jogo em casa no Morumbi. E todo mundo sabe que o São Paulo no Morumbi é muito forte. Sobre o segundo confronto entre Botafogo e LDU de Quito, o Botafogo conseguiu uma vitória de 1-0 em casa, um LDU que talvez não esteja tão forte como já foi antigamente, mas o Botafogo só conseguiu um gol, e isso eu acho que não é uma vantagem muito grande, porque a LDU em casa, o bicho pega. E o segundo jogo vai ser em casa, né, pela LDU, e o Botafogo vai ter grandes dificuldades nesse jogo, porque a gente sabe como que é encardido esses times na Libertadores. O terceiro confronto foi entre Libertad e River Plate, ambos 0-0. E como o River Plate vai decidir o segundo jogo em casa, provavelmente já está liquidada essa situação, que o River Plate em casa, lá no Monumental de Núñez, provavelmente o River Plate vai passar para a próxima fase. O quarto confronto, que aqui segundo a ordem que descreve, foi o do Palmeiras de ontem. O Universitário perdeu para o Palmeiras de 4-0, Palmeiras que abriu o placar assim, com muita rapidez, um 3-0 seco, até que o Universitário teve um jogador expulso. Esse jogo eu estava acompanhando alguns lances, não peguei o primeiro tempo, na verdade eu acompanhei o segundo tempo, não acompanhei o primeiro tempo, que é onde saiu os 3 primeiros gols. E no segundo tempo eu vi o momento da expulsão do jogador do Universitário, então o Palmeiras só conseguiu manter o bom resultado e ainda ampliar com o Flaco Lopes, fazendo 4-0 para o Palmeiras, dentro da casa do Universitário. Então no próximo jogo, ou mesmo no retorno, o Palmeiras vai provavelmente poupar alguns jogadores, porque tem uma vantagem de 4 gols, meio que quase impossível o Universitário reverter esse placar. Mas tudo pode acontecer, cara. Tem que tomar muito cuidado com os confrontos da Libertadores, porque essa competição meio que gosta de pregar peças às vezes, e futebol muitas vezes é adepto a esse tipo de situação. Descendo aqui mais um pouco, temos o confronto de Fortaleza e Vélez, em que o Fortaleza saiu no 0-0 em casa, então provavelmente no próximo jogo do retorno vai ser bem difícil por Fortaleza, que vai enfrentar o Vélez na casa dele. Então o Vélez vai ter o seu segundo jogo em casa para enfrentar o Fortaleza, e com uma grande vantagem, porque o Fortaleza fora de casa não tem desempenhado tão bem como dentro de casa. Então no Castelão o Fortaleza deveria talvez ter feito pelo menos um gol para sair com a vantagem para o próximo jogo, mas acabou não acontecendo. O próximo confronto é entre Peñarol e Racing, em que o Peñarol ganhou de 1-0 em casa,
Mas, como o Racing vai decidir o segundo jogo em casa, tudo pode acontecer. O confronto tá literalmente aberto e um gol do Racing já coloca fogo nesse confronto e bota tudo naquela. Não da sorte, mas de toda a situação do que pode ou não acontecer nesse jogo. Né, no penúltimo confronto aqui dessa lista foi entre Cerro Porteño e Estudiantes, em que o Cerro conseguiu perder para o Estudiantes de 1-0. Então basta o Estudiantes empatar no próximo jogo, que já garante a sua colocação para a próxima fase. E como o Estudiantes vai decidir em casa, vai ser algo bem tranquilo em cima do Cerro, que não conseguiu marcar nenhum gol dentro de casa. E por último, o confronto talvez que marcou a quarta-feira foi entre Flamengo e Internacional. Flamengo jogando em casa, que teve um primeiro tempo avassalador em cima do Internacional, mas no segundo tempo decaiu bastante e o Internacional conseguiu manter talvez o resultado de desvantagem de 1-0 apenas, porque no próximo jogo o Inter vai decidir esse jogo contra o Flamengo em casa no Beira-Rio, e o Inter em casa tudo pode acontecer, já que tendo a sua torcida como apoio, vai talvez conseguir reverter esse placar, porque um gol aqui bota tudo a acontecer, não diria bota tudo a perder pro Flamengo, mas se o Flamengo repetir essa situação de apenas jogar por um tempo, que o Flamengo contra o Internacional jogou só o primeiro tempo e os confrontos anteriores foi a mesma coisa. Eu já vi até flamenguista reclamando disso, dessa situação, de que realmente o time do Felipe Luiz só consegue jogar um tempo super bem, que é o esperado de um elenco tão caro. Mas quando troca o tempo, infelizmente o Flamengo não consegue corresponder. Então o Internacional talvez pode usufruir disso, fazendo uma tática talvez de um contra-ataque contra o Flamengo, ou mesmo pressionar o Flamengo em casa do começo ao fim, porque sabe que o time do Felipe Luiz consegue só jogar bem, ou melhor, jogar o ideal por 45 minutos. E depois não existe Flamengo mais. Bom, esses foram os confrontos, ou mesmo esse foi toda a organização das oitavas de final da Copa Libertadores. Daqui, os resultados que mais me surpreendeu, acho que foram São Paulo e Atlético Nacional, onde, cara, o São Paulo recentemente tem tido muita sorte nos seus confrontos, porque, cara, o Atlético Nacional conseguir perder 2 pênaltis é de uma cagada gigantesca. Então o Crespo meio que tem muita sorte. E infelizmente o São Paulo tem contado muito com essa sorte. E isso é perigoso. Porque na hora que a sorte for embora, vai depender dos jogadores. E será que os jogadores vão conseguir corresponder? Fica essa dúvida. E o outro, eu acho que talvez desses resultados, o outro mais surpreendente foi o Palmeiras realmente ter ganhado por 4-0. Já que o Palmeiras tem tido uma crise extra-campo. Eu acho que dentro de campo, meio que tanto a Leila como o Abel não tem conseguido deixar transparecer. Mas fora de campo, a sua torcida tem se dividido e tem brigado bastante. Tanto com o técnico, como também com a presidente do clube. E a preocupação seria que isso refletisse em campo. Mas desde que a briga começou, o Palmeiras só venceu. Cara, não dá pra entender muito bem como que funciona esse time. Mas é óbvio que com o time apresentando bons resultados, a torcida provavelmente vai se unir novamente e vai apoiar o time incondicionalmente, porque, igual eu já disse em vídeos anteriores, que o lance aqui não é criticar, não é ficar do lado da Leila, ou ficar do lado do Abel, ou ficar do lado da torcida. O lance aqui é ficar do lado da instituição Palmeiras, que a instituição se sobressaia sobre qualquer situação que aconteça dentro de campo ou fora de campo. Mas é isso, acho que esses foram os confrontos. O 1-0 do Flamengo em cima do Internacional não me surpreende, porque eu sei que o Flamengo tem um time fantástico no papel, mas dentro de campo não tem correspondido de acordo com o time que tem. Eu vi isso no Flamengo e Santos, em que o Flamengo conseguiu perder para o Santos, que o Santos está numa draga gigantesca e teve essa derrota. Então, esse resultado não me surpreende, igual muitos acham, porque o Flamengo, infelizmente, por mais que tenha um time totalmente diferente do que é o padrão aqui no Brasil, os resultados não têm correspondido. Acho que faz muito tempo que não se vê um Flamengo num Campeonato Brasileiro ou Libertadores fazendo um resultado largo de 4, 5 gols. É sempre 1-0, 2-1,
é aquele resultado bem apertado. Mas é isso. Aqui agora, como essa semana foi da Libertadores, a gente espera para assistir ou mesmo para ver os próximos resultados da Copa Libertadores, que já vai ser semana que vem. De acordo com a tabela, do dia 19 já começa o confronto de retorno do São Paulo, então semana que vem vai ter já a decisão de todas essas equipes e a gente vai ver quem vai passar para as quartas de finais. Bom, esse foi o vídeo comentando um pouco sobre a semana de Libertadores. Muita coisa aconteceu nessa semana, tivemos vários jogos interessantes, vários resultados esperados e inesperados. A grande situação de toda essa fase das oitavas de final da Libertadores é que os times, no geral, tiveram placares curtos. Sempre um 0-0 ou 1-0 apenas, nada tão expressivo além do Palmeiras. Então, eu fiquei pensando que no vídeo que eu fiz ontem, reagindo ao vídeo do Fernando, em que ele não esperava o que ia acontecer no confronto do Palmeiras. E ele falava, se for seguindo todos os outros resultados, pode ser que seja um empate ou uma vitória ou derrota com um resultado curto. Agora, com esse resultado largo que o Palmeiras conseguiu de 4-0, deixa o time, obviamente, pro jogo de volta bem mais tranquilo. Porque vai decidir em casa e não vai precisar utilizar assim, força máxima para poder reverter qualquer tipo de placar, porque o placar já está favorável e muito bem favorável. Então, dessa semana, o Palmeiras foi o time que conseguiu o melhor resultado diante de toda a situação da Libertadores. Bom, esse foi o vídeo de análise da situação, ou análise da rodada da Libertadores dessa semana. Eu quero agradecer você por ficar até o final do vídeo. Segundo vídeo hoje, hein? Não vou se acostumando não, porque isso dá um trabalho. Eu quero agradecer você por ter ficado até o final do vídeo. Deixa seu like, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Tamo junto e falou!